se esperava, né? A taxa de juros não caiu, o Copom acabou fazendo uma ata que, felizmente, acena com a redução no mês de agosto. Parcimoniosa, como dizem eles. Eu acho que já pode acelerar, né? Outro dia, uma declaração do maior acionista do Banco BTG Pactual, o André Esteves, dizendo que já dá para reduzir meio ponto percentual. E sim, porque não temos perspectiva de encarecimento dos preços da energia, nem dos combustíveis fósseis, nem da energia elétrica. O câmbio está perspectiva de estabilização, R$5 ou abaixo disso por dólar, por muitos meses, em função desse superávit comercial colossal que o Brasil está acumulando. O próprio governo já está revendo os seus números e acredita que só na área do comércio a gente vai ter um saldo de 84 ou mais bilhões de dólares. É o maior saldo da história, enfim, não sei nem se a gente vai conseguir repetir. Graças principalmente ao agronegócio, né? O agronegócio bombou e vai continuar bombando se não fizermos besteira, né? Pararmos de falar mal dessa turma aí que produz e está, inclusive, carregando mão de obra aí para o Centro-Oeste. A gente vê que os estados do Centro-Oeste foram os que tiveram o maior crescimento populacional, né? Pelos números do censo que estão sendo divulgados. Então, a gente pode continuar crescendo a um ritmo razoável, o crédito não está bombando, né? O Banco Central mesmo projetou uma queda no crédito, em função dessa taxa de juros exorbitante que está sendo cobrada. Então dá para reduzir bem a taxa de juros e a gente consegue, com isso, manter um ritmo de crescimento também no ano que vem, em torno de 2%, 3%, que não é um número que abale a inflação. O Conselho Monetário Nacional fez a decisão certa, que foi manter a meta de inflação em 3%, com 1,5% de tolerância. Significa que a gente pode ter uma inflação de até 4,5%, abaixo de 5%, que é um número que eu sempre falo aqui, que é o número mágico, que a partir daí a inflação começa a criar muito problema. E também é um número que vai favorecer a gente desmontar as armadilhas que a gente criou ao longo de tantos anos de inflação, né? Especialmente a indexação automática. Muita coisa já não está indexada automaticamente no Brasil, especialmente os salários, exceto o salário mínimo. E o salário mínimo, inclusive, é o que pressiona o setor de serviços. Os preços de serviços vão caindo. Claro, você tem uma base dele, a referência do serviço é o salário mínimo e o governo até acena com uma recuperação do salário mínimo. Claro que ninguém pode ser contra a melhora do salário mínimo, né? Quer dizer, é muito baixo no Brasil. Em relação aos outros países é muito baixo. Mas é o que a economia talvez consiga pagar, infelizmente, para manter as pessoas empregadas. A gente, assim como criou o arcabouço fiscal, precisa talvez ter uma referência para o salário mínimo nos próximos anos. A ideia é que seja a correção pela inflação, mais o crescimento do PIB, 2%, 3% ao ano. Talvez tenha que ter um outro componente para tirar uma média, que seria o aumento da produtividade no Brasil, produtividade do trabalho, e transferir uma parte disso para quem trabalha. Como fazer isso? Esses números de cálculo de produtividade do trabalho são muito frágeis, muito difíceis de serem calculados. Mas se pode fazer alguma estimativa e quando cai a produtividade do trabalho, não se transfere totalmente o crescimento do PIB para o salário mínimo, né? Por exemplo. Quando aumenta, a gente transfere mais para o salário mínimo. Seria uma ideia, se tem, em face do impacto que o salário mínimo tem sobre as contas da Previdência, sobre a folha de pagamento do funcionalismo público e principalmente sobre os preços dos serviços. Então essa questão da inflação, acho que deu um alívio e o Banco Central está precisando fazer a parte dele, que é começar a reduzir essa taxa Selic, que está ridiculamente alta. Vou repetir, ridiculamente alta.